E aí, meus amigos, tudo bem? Rapaziada, eu quero tocar mais uma vez num assunto que pode ajudar, pode evitar vocês de ter algum tipo de prejuízo. É o seguinte, eu acredito que eu falei num vídeo aí pra trás que um amigo pegou a XRE 190. Ele tinha a Factor 125. Acho que cheguei também a mostrar essa moto num vídeo, a moto que eu fui olhar com ele, né, que eu indiquei pra ele. Mas a moto já não estava atendendo a contento, né? Ele não estava insatisfeito, mas ele estava querendo uma moto trail e tal. E aí ele partiu para a XRE 190. Mas enfim, por que eu estou falando sobre isso? Porque ele pegou a moto 0 km, né? A Factor ele pegou semi-nova, mas a XRE ele pegou 0 km. Mais ou menos, sei lá, uma semana e meia, creio eu. A gente tava vendo algumas coisas referente à questão de limpeza, né? Lavagem, detalhamento, essas coisas. E foi aí que eu vi lá a questão do compartimento que a XRE tem na lateral. Ele até falou que não tinha aberto ainda. O compartimento onde tem as ferramentas. Onde vem as ferramentas de fábrica, né? Aquele kitzinho que toda moto vem. Então, na hora ele abriu e teve a infeliz surpresa de que estavam faltando, se eu não me engano, 2 chaves. E obviamente não foi ele que tirou, né? A moto veio sem. E aí é que fica esse alerta, tá, pessoal? Quando você retira uma moto 0 km, ou quando você leva a moto para fazer um serviço de reparo na concessionária, principalmente quando se trata de seguradora, você assina um termo na hora de retirar o veículo. E o termo é você dando, né, dando uma anuência de que está tudo ok. É você confirmando através de um documento que está tudo certinho com a moto que você está retirando. Então, depois que você retira a moto, é claro, tá, pessoal? Aí vai depender também da loja, vai depender do que aconteceu com a moto, ou o carro, se for o caso. Vai depender de vários fatores, mas de um modo geral fica mais difícil você reclamar qualquer coisa, porque, como eu falei, em tese você cumpriu com o seu dever, né, com a sua obrigação de verificar se a moto ela estava toda ok no momento da entrega. Não à toa é padrão, quando você recebe a moto 0 km, aquela chamada entrega técnica, tá? É justamente isso. Se vocês perceberem, eles funcionam a moto basicamente como um todo, né? Liga a seta, liga a moto, buzina, faróis, né? Então assim, ele mostra para você, e aí você também pode avaliar que o veículo que está sendo entregue está perfeito, tá? E eu já cheguei a mencionar isso aí, que não foi uma nem duas, e sei de diversos casos, por exemplo, de carros que 0 km foram batidos, repintados e entregue com 0 km. E obviamente ninguém diz ao comprador, né, ao cliente. Teve um caso emblemático, pessoal, numa concessionária da Chevrolet que eu trabalhava, que na hora, no dia de entregar, pela manhã, o pessoal leva o carro para lavar e tal. Então o rapaz que estava manobrando foi um Corsa Classic na época, né? E aí ele bateu uma árvore lá.
simplesmente remarcaram para o dia seguinte a entrega desse carro e literalmente trocaram o para-choque dele pelo outro Corsa que tinha lá de test ride, né? Test drive no caso, né? E fizeram a repintura da tampa de mala do carro de um dia para o outro. E o carro foi entregue. E obviamente isso não é passado para o cliente, porque ele não aceitaria, entendeu? Então não foi trocado, no caso, a tampa de mala. Foi repintado. Botou massa e pintou. Isso de um dia para o outro. Então assim, é comum algumas coisas acontecerem. E também é comum quem está levando o veículo zero para casa, eu posso dizer, porque como eu falei, trabalhei em 3 concessionários. Então é comum, estou falando de maioria, não estou dizendo que todo mundo faz. Aí fica o alerta para quem não faz. É comum que as pessoas, por se tratar de um veículo zero, elas não olharem muito detalhes. Porque na cabeça delas, né, não faz sentido você ficar olhando detalhes de um veículo zero. Porque se o veículo é zero, em tese ele não tem defeito, concorda comigo? Diversos carros vieram com problema elétrico, eletrônico, tá? E o pessoal resolve na hora na concessionária. Diversos carros vêm danificados no transporte, na cegonha, com arranhões, com amassados, no momento de carga, de descarga. Vem faltando peças. Algumas pessoas, tá, de má fé trocam peças. Por exemplo, no caso dele aí roubaram, né? Alguém roubou, porque estava lá. Roubaram essas ferramentas. Pode ter sido no transporte, pode ter sido na concessionária, porque pode acontecer também, tá, pessoal? Numa agonia lá de entregar as motos na concessionária. A pessoa não olhou direito e passou batido, tá? Tem gente que troca vela, tem gente que troca filtro de ar. Eu sei, é óbvio que você não vai estar desmontando a moto na concessionária para estar avaliando essas coisas, né? É lógico, mas tentem deixar um pouco o entusiasmo de lado e a vontade grande, né? Já de sair com a moto, dar aquela primeira volta. E tem um pouco mais de cuidado aí, de atenção, tá? Para que você aí não sofra, dependendo da situação, um prejuízo. No caso dele, foram essas pequenas ferramentas, mas isso aí é coisa simples, tá? É coisa simples, não é nada muito sério. Eu não sei se ele conseguiu, ele ficou de falar com o vendedor. Parece que o vendedor sequer respondeu, tá? Então eu não sei se ele, até o momento da gravação do vídeo, eu não sei se ele conseguiu aí que fizessem isso, né? Dessem essa peça a ele. Mas enfim, né? Fica o alerta, fica aqui aí a questão de que vocês tenham a atenção redobrada, tá? E não é uma implicância por ser concessionário ou não. Infelizmente são pessoas, tá, pessoal? E pessoas agem cada uma de uma maneira, cada uma tem uma índole, tá? Isso não é porque é concessionário, porque é um lojista, o que for. Então o que eu tento deixar aqui no vídeo tenta deixar um pouco a empolgação de lado, tenta ser um pouquinho mais racional nesse momento. Se for o caso, anota num papel para não esquecer isso lá na hora e olha a tua moto nos mínimos detalhes. Se tiver alguma coisa não conforme, pede para trocar, pede para ver. De trocar o veículo, velho, eu já digo a vocês que é praticamente impossível. Depois que fatura, né? Nota fiscal emitida, se for financiado depois que o financeiro pagou, e aí é complicado de fazer, beleza? Acho que, se eu não me engano, teve um caso também com o Fofão aí, o Vandilson, né? Do canal Fofão 80, que a moto dele veio até com algo no painel, se eu não me engano foi a CB300, e o cara queria que ele retirasse a moto e depois resolvesse, e aí ele foi lá, brigou e conseguiu que resolvessem as questões que tinha na moto dele. Então tentem ter um pouco de atenção para não ter uma frustração depois. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu.